Uma mulher educada alimenta um morador de rua. Semanas depois, eles se reencontram e ele faz uma oferta que a deixa sem reação. Em uma manhã de céu nublado, São Paulo parecia refletir a complexidade da vida de seus habitantes. Larissa, uma jovem advogada de 29 anos, caminhava pelas calçadas agitadas da cidade. Seu semblante decidido contrastava com a leveza de seu coração generoso, algo que aqueles ao seu redor raramente percebiam. Larissa tinha uma rotina frenética, dividida entre a pressão dos tribunais e as responsabilidades familiares que, embora pesadas, ela carregava com orgulho. A cada passo, o barulho dos carros e as conversas dispersas nas ruas pareciam se misturar ao turbilhão de pensamentos que ocupavam sua mente. Ao dobrar a esquina, Larissa avistou Pedro, um homem que o destino havia relegado às margens da sociedade. Suas roupas, gastas pelo tempo e pela dureza das ruas, mal protegiam o corpo esguio do frio que se aproximava com o inverno paulistano. Ele segurava um cartaz, com letras borradas, pedindo por ajuda. Seus olhos, embora cansados, ainda guardavam uma centelha de esperança, algo que Larissa notou imediatamente. Sem hesitar, ela desviou seu caminho para uma pequena padaria ali perto. Dentro, o aroma de pães frescos e o calor reconfortante contrastavam com a realidade fria do lado de fora. "Um sanduíche, um suco e um pedaço de bolo, por favor", pediu Larissa ao atendente, que prontamente começou a preparar o pedido. Enquanto aguardava, Larissa não pôde deixar de pensar na ironia da vida. Ali estava ela, com todas as suas preocupações, mas ainda assim, sua situação era incomparavelmente mais favorável que a de Pedro. Quando o atendente entregou os itens, ela sorriu agradecida e se dirigiu novamente até onde Pedro estava. "Aqui para você", disse Larissa, entregando a comida ao homem, junto com uma nota de R$ 50. Pedro olhou para a comida e para o dinheiro, sem acreditar no que estava vendo. Com os olhos marejados, ele ergueu a cabeça para encarar Larissa, que já se preparava para seguir seu caminho. "Muito obrigado, moça." "Deus te abençoe", disse Pedro com a voz trêmula, a gratidão evidente em cada palavra. Larissa apenas sorriu em resposta, acenando levemente antes de continuar seu caminho. Ela não sabia, mas aquele simples ato de bondade plantaria uma semente que mudaria a vida de Pedro para sempre e, eventualmente, a dela também. Algumas semanas se passaram desde o encontro de Larissa com Pedro, e a cidade de São Paulo parecia mais cinza do que nunca, com as chuvas constantes que insistiam em lavar as ruas e os pensamentos dos que nelas transitavam. Era uma tarde especialmente chuvosa, e Larissa, protegida por um guarda-chuva preto, caminhava em direção ao metrô após mais um dia exaustivo no trabalho. As gotas d'água caíam pesadas, ritmadas, enquanto o som dos carros passando pelas poças criava uma trilha sonora melancólica que parecia ressoar dentro dela. De repente, em meio à multidão apressada e indiferente, uma figura conhecida se destacou. Pedro, o homem a quem ela havia ajudado, agora vestia roupas simples mas limpas e carregava consigo uma nova postura, mais ereta, como se a vida tivesse lhe devolvido um pouco de dignidade. Ele a avistou de longe e um sorriso brotou em seu rosto, dissipando parte da dureza que as ruas haviam esculpido em seus traços. "Larissa!", chamou Pedro, enquanto acelerava o passo para alcançá-la. Larissa, surpreendida, virou-se ao ouvir seu nome e reconheceu Pedro imediatamente. A princípio, seu coração acelerou em antecipação, uma mistura de curiosidade e surpresa. "Pedro, é você mesmo?", perguntou ela, sem esconder a surpresa ao vê-lo tão diferente. "Sim, sou eu", respondeu ele com entusiasmo, parando à frente dela, ofegante, mas radiante. "Eu não poderia deixar de te encontrar e te agradecer novamente. Aquela ajuda que você me deu mudou a minha vida." Larissa o olhou com um misto de incredulidade e alegria. A chuva continuava a cair ao redor deles, mas parecia que ambos estavam momentaneamente protegidos de tudo, como se o mundo tivesse pausado para aquele reencontro. "O que aconteceu, Pedro? Você está tão diferente", disse Larissa, curiosa, enquanto tentava compreender a transformação diante de seus olhos. Pedro então começou a contar
Com uma voz embargada de emoção, como após o encontro com Larissa, ele havia tomado a decisão de mudar de vida. Com o dinheiro e o incentivo que ela lhe deu, ele conseguiu se organizar. Comprou roupas novas, tomou um banho decente e, mais importante, encontrou forças para buscar uma mudança real. Ele partiu para Minas Gerais, onde, através de contatos que parecia ter perdido há muito tempo, conseguiu um emprego simples, mas digno, como zelador em uma pequena empresa. E tem mais, Pedro continuou, seus olhos brilhando com uma intensidade que Larissa nunca havia visto antes. Um advogado me contatou enquanto eu estava lá. Parece que eu tenho uma herança inesperada para receber, algo que eu nunca imaginei. Larissa ficou sem palavras por um momento, absorvendo a história que parecia saída de um roteiro de filme. A coincidência era espantosa, mas ela sentiu que algo muito maior estava em jogo ali. Pedro, isso é incrível, disse ela finalmente, sentindo um calor no peito, como se o bem que fizera tivesse voltado para ela de alguma forma. Eles continuaram conversando enquanto caminhavam pela rua, ambos ignorando o frio e a chuva. Pedro não queria simplesmente agradecer. Ele queria compartilhar com Larissa a importância daquele momento em sua vida. E enquanto ele falava, Larissa sentia que aquele reencontro não era apenas uma coincidência, mas o início de algo maior, algo que ela ainda não conseguia compreender completamente. O reencontro entre Larissa e Pedro trouxe consigo uma aura de mudança, um prelúdio para algo que estava prestes a se desdobrar de forma inesperada. Os dois continuaram conversando sob a chuva e Pedro, com os olhos cheios de uma nova esperança, decidiu que era hora de revelar o verdadeiro motivo por trás de seu retorno a São Paulo. Ele respirou fundo, como quem se prepara para dizer algo de grande importância. Larissa, eu voltei para São Paulo com um propósito, começou Pedro, sua voz firme, mas com um toque de emoção. Depois de tudo o que aconteceu, eu percebi que não podia seguir em frente sem te agradecer de uma maneira que realmente fizesse a diferença. Larissa franziu o senho, curiosa e um pouco confusa. Mas Pedro, você já me agradeceu, e eu fico feliz que minha ajuda tenha feito a diferença. Não há necessidade de mais nada, respondeu Larissa com um sorriso gentil, tentando suavizar o peso que sentia nas palavras de Pedro. Mas Pedro continuou, agora com um brilho determinado no olhar. Não é só isso, Larissa. Eu percebi que, por mais que tenha conseguido dar um novo rumo à minha vida, existem muitas outras pessoas lá fora que ainda precisam de uma chance. Eu sei como é difícil, e sei que um gesto pode mudar tudo. Por isso decidi que quero fazer mais. Quero ajudar outras pessoas a saírem da rua, assim como eu consegui. E para isso, eu preciso de você. Larissa parou de caminhar, encarando Pedro com uma mistura de surpresa e admiração. Ela não esperava que aquele simples gesto de compaixão pudesse resultar em algo tão grandioso. O que você quer dizer com isso, Pedro? Perguntou ela, a curiosidade crescendo em seu peito. Pedro respirou fundo novamente, agora consciente de que estava prestes a fazer uma proposta que mudaria suas vidas para sempre. Eu quero abrir um centro de reabilitação para pessoas em situação de rua. Um lugar onde elas possam encontrar abrigo, comida e, mais do que isso, uma chance de reconstruir suas vidas. E quero que você seja minha sócia, minha conselheira jurídica, minha parceira nessa missão. As palavras de Pedro soaram como uma revelação para Larissa. Ela nunca havia considerado algo assim antes, mas ao ouvir a proposta, sentiu uma conexão imediata com a ideia. Era como se tudo o que ela havia vivido até aquele momento tivesse levado a essa decisão. Pedro, isso é uma proposta incrível, mas é uma grande responsabilidade também. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Larissa, tentando processar a magnitude do que estava sendo proposto. Pedro assentiu com convicção, seus olhos brilhando com a paixão por essa nova missão. Absolutamente. Eu não teria chegado até aqui sem a sua ajuda, Larissa. E eu acredito que juntos podemos fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas. Eu voltei para São Paulo por essa razão. Não poderia deixar essa oportunidade passar. Larissa estava prestes a responder quando uma voz familiar interrompeu o momento. Larissa! Vanessa, uma colega de trabalho de Larissa, se aproximou com um guarda-chuva colorido, que contrastava com o ambiente cinzento. O que você está fazendo aqui na chuva? Você vai se resfriar.
Larissa sorriu para Vanessa, ainda absorvendo a proposta de Pedro, e respondeu com um tom de voz leve. Ah, Vanessa, eu estava aqui conversando com um amigo. E, na verdade, estou considerando uma nova oportunidade. Algo que pode mudar muitas vidas. Vanessa olhou curiosa para Pedro, percebendo que a situação era mais do que uma simples conversa entre amigos. Ela podia sentir a gravidade no ar, mas decidiu não pressionar, deixando Larissa tomar a decisão por conta própria. Bem, não vou te atrapalhar, mas quando terminar, precisamos conversar sobre aquele caso no escritório, disse Vanessa, com um sorriso de cumplicidade, antes de se afastar. Larissa ficou novamente a sós com Pedro, e o peso da decisão que tinha que tomar parecia ainda mais real. Ela sabia que esse era um momento decisivo, algo que poderia mudar o curso de sua vida para sempre. Mas ao olhar nos olhos de Pedro, ela viu uma determinação que espelhava a sua própria. Algo dentro dela dizia que esse era o caminho certo. O silêncio que se seguiu à partida de Vanessa foi preenchido por uma tensão quase palpável. Larissa, ainda processando a grandiosidade da proposta de Pedro, sentiu um misto de emoções conflituosas em seu coração. Ela olhou para Pedro, que aguardava pacientemente sua resposta, mas havia algo nos olhos dele que parecia carregar um peso maior do que apenas a proposta do centro de reabilitação. Como se o universo estivesse prestes a revelar mais um de seus segredos. Pedro respirou fundo, desviando o olhar para o chão por um momento, antes de encarar Larissa novamente. Sua expressão era séria, e Larissa percebeu que o que ele estava prestes a dizer não seria fácil. Larissa, antes que você tome qualquer decisão, há algo que preciso te contar, começou Pedro, sua voz tingida com uma gravidade que fez o coração de Larissa acelerar. Lembra que eu mencionei um advogado que me contatou sobre uma herança? Larissa assentiu lentamente. O pressentimento de que algo grande estava por vir a fazia segurar a respiração. O advogado que me procurou era o seu pai, Pedro revelou, deixando as palavras caírem entre eles como uma pedra em um lago calmo, criando ondulações de choque que reverberaram pelo corpo de Larissa. Ela ficou paralisada, sem conseguir processar o que acabara de ouvir. Como poderia ser? Por que o pai dela teria qualquer ligação com Pedro? As perguntas começaram a se atropelar em sua mente, mas antes que pudesse formular qualquer uma delas, Pedro continuou. Eu descobri que sou seu irmão, Larissa. Meio-irmão, na verdade. Somos filhos da mesma mãe, disse Pedro, sua voz carregada de uma mistura de tristeza e alívio por finalmente revelar a verdade. Larissa sentiu o mundo girar ao seu redor. As palavras de Pedro perfuraram seu coração como uma flecha, trazendo consigo uma dor que ela não sabia que era capaz de sentir. O que significava tudo aquilo? Ela tentou encontrar sentido na revelação, mas tudo o que conseguia pensar era na mãe que ela mal lembrava e na ausência de respostas que essa figura deixara em sua vida. Pedro continuou, os olhos fixos nos dela, como se temesse que Larissa desaparecesse a qualquer momento. Eu fui abandonado quando era apenas um bebê. Cresci nas ruas, sem saber quem eram meus pais, sem família, sem ninguém. Até que o advogado me encontrou, dizendo que minha mãe havia me dado à luz antes de conhecer seu pai. E quando ele mencionou o nome dela, eu soube que precisava te encontrar. Larissa sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, mas lutou para mantê-las sob controle. Ela não podia acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. Aquele homem que ela havia ajudado sem saber quem era, agora estava diante dela como seu irmão, e de repente, todas as peças começaram a se encaixar. Pedro, eu não sei o que dizer, sussurrou Larissa, a voz embargada pelo peso da revelação. Isso é tão inacreditável. Eu sempre senti que havia algo estranho, algo que eu não conseguia entender, mas nunca imaginei. Pedro se aproximou, colocando uma mão no ombro de Larissa, com uma suavidade que contrastava com o que ele estava dizendo. Eu sei que é muita coisa para processar, Larissa, mas eu senti que você tinha o direito de saber. E mais do que isso, eu sinto que nós temos uma ligação, algo que não pode ser ignorado. Talvez seja o destino, ou talvez seja apenas o desejo de encontrar uma família, mas eu sei que quero fazer algo bom com isso.
Quero que essa verdade nos una, não nos separe. Larissa finalmente deixou escapar uma lágrima, que desceu silenciosa por sua bochecha. Ela não sabia como reagir a tudo isso. As emoções se misturavam dentro dela como uma tempestade, e o desejo de entender tudo se chocava com a dor da revelação. Ela olhou para Pedro e, de repente, não viu mais o estranho que encontrara na rua semanas atrás. Ela viu um irmão, alguém que, assim como ela, havia buscado por respostas durante toda a vida. Eu preciso de um tempo para pensar, disse Larissa finalmente, sua voz frágil, mas firme. Isso é muita coisa para assimilar, Pedro. Pedro assentiu, compreensivo. Claro, Larissa, eu entendo. Tome o tempo que precisar. Eu só queria que você soubesse a verdade e saber que eu estarei aqui, não importa o que aconteça. Larissa assentiu em resposta, ainda tentando organizar os pensamentos. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquele dia. E enquanto a chuva continuava a cair ao redor deles, ela percebeu que, apesar de todo o caos, algo novo estava surgindo em sua vida. Algo que, apesar de doloroso, carregava a promessa de uma nova esperança. Larissa permaneceu ali, em silêncio, enquanto a revelação de Pedro ecoava em sua mente como um trovão distante, cujos resquícios ainda se faziam sentir. Pedro aguardava pacientemente, respeitando o espaço de Larissa, mas sem desviar o olhar, como se sua própria existência dependesse da resposta dela. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, Larissa respirou fundo, buscando dentro de si a força para enfrentar aquela nova realidade. Ela sabia que a decisão que estava prestes a tomar não afetaria apenas a sua vida, mas também a de Pedro e, possivelmente, a de muitas outras pessoas. A proposta de Pedro era mais do que um simples projeto. Era uma oportunidade de dar um novo sentido à vida, de transformar a dor do passado em uma força positiva para o futuro. Pedro, começou Larissa, sua voz suave, mas carregada de determinação. Eu passei a vida inteira buscando respostas, tentando entender quem eu sou e de onde eu venho. E agora, com tudo isso que você me contou, eu sinto que encontrei uma parte de mim que estava perdida. Não vou negar que é difícil, mas eu também sinto que não podemos deixar essa oportunidade escapar. Pedro observava cada palavra de Larissa com atenção, como se estivesse tentando decifrar cada nuance de sua decisão. Então, você aceita? Perguntou ele, a esperança tremulando em sua voz. Larissa assentiu lentamente, mas com convicção. Sim, Pedro, eu aceito. Aceito ser sua sócia, sua conselheira jurídica e, mais importante, aceito ser sua irmã. Vamos fazer isso juntos. Vamos construir esse centro de reabilitação e dar a outras pessoas a chance que você teve, a chance que todos merecem. Pedro sorriu, um sorriso que parecia iluminar todo o ambiente, apesar da chuva incessante. Ele não conseguia conter a emoção que brotava em seu peito, e por um momento os dois se abraçaram, como se aquele gesto fosse selar um pacto entre eles. Era um abraço que não apenas marcava o início de uma parceria, mas também o reencontro de uma família que o destino havia separado por tanto tempo. Enquanto ainda estavam imersos na emoção do momento, Vanessa reapareceu, agora abrigada sob o toldo de uma loja próxima. Ela observou a cena com uma mistura de curiosidade e compreensão. Algo em seu olhar mostrava que ela havia captado a profundidade do momento, mesmo sem entender todos os detalhes. Larissa, está tudo bem? Perguntou Vanessa, aproximando-se com cuidado. Larissa soltou Pedro do abraço e sorriu para Vanessa, ainda com os olhos brilhando. Sim, Vanessa, está tudo bem. Na verdade, está tudo melhor do que eu imaginava, respondeu Larissa, sentindo um peso imenso sair de seus ombros. Vanessa, sempre perspicaz, notou a mudança no tom de Larissa e olhou para Pedro, agora com uma expressão de cumplicidade. Parece que houve uma grande decisão por aqui, disse Vanessa, tentando manter o tom leve, mas com uma sinceridade que mostrava seu apoio. Sim, houve, confirmou Larissa. Pedro e eu decidimos trabalhar juntos para abrir um centro de reabilitação para pessoas em situação de rua. E, bem, parece que somos mais do que sócios. Vanessa arregalou os olhos, surpresa, mas rapidamente sorriu ao entender o que Larissa estava tentando dizer. Isso é incrível! Eu nem sei o que dizer.
exclamou Vanessa, seu entusiasmo transbordando. E você sabe que pode contar comigo para o que precisar, Larissa. Sabe que eu estou com você nessa. Larissa se sentiu reconfortada pelo apoio de Vanessa. Sabia que ter uma aliada tão próxima seria essencial na jornada que estavam prestes a iniciar. Obrigada, Vanessa. Eu sei que podemos fazer isso acontecer. Com a ajuda de todos nós, vamos transformar essa ideia em realidade. Pedro, agora com uma nova energia, olhou para ambas com gratidão. Obrigado a vocês, de verdade. Nunca imaginei que poderia estar cercado de pessoas tão incríveis. Não vou decepcioná-las. E assim, sob a chuva que continuava a cair suavemente, o trio fez um pacto silencioso, cada um carregando consigo a determinação de mudar o mundo, começando por aquelas pessoas que haviam sido esquecidas pela sociedade. O que começou como um simples ato de bondade, agora se transformava em uma missão, e eles estavam prontos para enfrentá-la juntos. Enquanto o trio continuava a caminhar sob a chuva, cada passo parecia solidificar a nova realidade que agora compartilhavam. Larissa, Pedro e Vanessa começaram a discutir os detalhes do projeto, a emoção evidente em cada palavra trocada. Mas Pedro sabia que ainda havia uma última revelação a ser feita, algo que ele não poderia deixar de compartilhar antes que todos seguissem em frente com o plano. Após alguns minutos de conversa, Pedro parou subitamente, interrompendo o fluxo das ideias que fluíam entre eles. Ele olhou para Larissa, seu semblante carregado de uma seriedade que contrastava com a excitação anterior. Larissa, há mais uma coisa que preciso te contar, disse Pedro, sua voz baixa, mas firme, como se estivesse carregando o peso do mundo em suas palavras. Larissa sentiu uma nova onda de tensão se formar em seu peito. O que mais poderia estar oculto em meio a tantas revelações? Ela encarou Pedro, aguardando o que ele tinha a dizer. Quando o advogado me contatou sobre a herança, ele mencionou algo que mudou tudo para mim. Eu descobri que nossa mãe não me abandonou porque quis. Ela foi forçada a me deixar, por causa de um segredo que ela guardou por toda a vida. Um segredo que envolve nosso pai. Larissa ficou imóvel, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que Pedro estava dizendo parecia cada vez mais surreal, mas ela sabia que ele não diria algo assim se não fosse verdade. O que você quer dizer, Pedro? Que segredo é esse? Perguntou Larissa, sua voz trêmula, enquanto tentava manter a calma. Pedro respirou fundo, lutando para encontrar as palavras certas. Nossa mãe. Ela foi ameaçada por alguém poderoso, alguém que queria garantir que a verdade sobre mim nunca viesse à tona. Esse alguém sabia que se a verdade fosse revelada, poderia arruinar tudo. E assim, para proteger a mim e a você, nossa mãe teve que me deixar. Ela acreditava que era a única maneira de nos manter seguros. Larissa sentiu o sangue gelar em suas veias. A ideia de que sua mãe havia sido forçada a abandonar Pedro e que um segredo sombrio havia permeado toda a sua vida sem que ela soubesse, era quase insuportável. Mas ela precisava saber mais. Quem fez isso, Pedro? Quem poderia ser tão cruel a ponto de destruir nossa família assim? Perguntou ela, sua voz carregada de angústia. Pedro hesitou por um momento antes de responder, sabendo que as palavras que estava prestes a dizer poderiam mudar tudo para sempre. Foi nosso pai, Larissa. Ele era um homem poderoso, envolvido em negócios escusos, e não podia correr o risco de que seu passado viesse à tona. Ele tinha muitos inimigos, e uma criança nascida fora do casamento poderia ser a ruína dele. Por isso, ele forçou nossa mãe a me abandonar, e, eventualmente, ela foi afastada de sua vida também. Larissa sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. A ideia de que o homem que ela conhecia como pai, que ela amava e respeitava, pudesse ter sido capaz de algo tão vil, era devastadora. As lágrimas que ela havia segurado antes começaram a escorrer silenciosamente por suas bochechas. Não pode ser verdade, sussurrou Larissa, sua voz quebrada pela dor. Pedro se aproximou, tentando confortá-la, mas sabendo que não havia muito que pudesse fazer para aliviar o peso daquela revelação. Eu sei que é difícil, Larissa. E eu não queria te contar, mas eu senti que você precisava saber. Precisamos começar essa nova jornada com toda a verdade exposta, para que não haja mais segredos entre nós.
Vanessa, que havia se mantido em silêncio até então, colocou uma mão suave no ombro de Larissa, oferecendo seu apoio silencioso. Ela sabia que as palavras eram inúteis naquele momento, mas sua presença era um lembrete de que Larissa não estava sozinha. Larissa enxugou as lágrimas, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Ela sabia que precisaria de tempo para lidar com aquela nova verdade, mas ao mesmo tempo sentia que algo em sua vida finalmente fazia sentido. O quebra-cabeça, que sempre pareceu incompleto agora, revelava uma imagem mais clara, ainda que dolorosa. Pedro, eu não sei o que dizer. Isso muda tudo. Mas ao mesmo tempo, não muda o que decidimos fazer. Se há algo que eu aprendi hoje, é que o passado não pode ser mudado, mas o futuro ainda pode ser moldado pelas nossas escolhas. Pedro assentiu, admirado pela força que Larissa demonstrava mesmo em meio ao turbilhão de emoções. Você tem razão, Larissa. E é por isso que eu acredito que podemos fazer a diferença. Vamos honrar a memória da nossa mãe e criar algo que possa trazer luz para outras vidas, mesmo que o nosso passado tenha sido marcado por sombras. Larissa finalmente sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de determinação. Ela sabia que a jornada à frente não seria fácil, mas sentia que estava pronta para enfrentá-la, com Pedro ao seu lado e Vanessa como sua aliada. E enquanto o trio continuava a caminhar sob a chuva, eles sabiam que estavam prestes a embarcar em uma missão que não apenas mudaria suas vidas, mas também as vidas de muitos outros que cruzariam seus caminhos. Com a decisão tomada e a verdade finalmente revelada, Larissa, Pedro e Vanessa começaram a planejar os primeiros passos para transformar a visão do Centro de Reabilitação em realidade. A parceria entre eles se solidificou, com cada um assumindo responsabilidades de acordo com suas habilidades e conhecimentos. Pedro, com sua experiência de vida nas ruas, trouxe uma perspectiva inestimável para entender as necessidades daqueles que o centro serviria. Larissa, com sua expertise jurídica e coração compassivo, começou a trabalhar nos aspectos legais e organizacionais. E Vanessa, com seu talento para gerenciar e motivar pessoas, tornou-se a força administrativa que impulsionaria o projeto. Meses se passaram e o Centro de Reabilitação, agora chamado de Casa Nova Esperança, começou a tomar forma. Localizado em um prédio reformado no coração de São Paulo, o centro não era apenas um abrigo, mas um lar temporário para aqueles que precisavam de um recomeço. Com salas para oficinas de capacitação, áreas para terapia e espaços para socialização, a Casa Nova Esperança rapidamente se tornou um refúgio para aqueles que a sociedade havia esquecido. Larissa, Pedro e Vanessa trabalhavam incansavelmente e o impacto de seus esforços começou a se espalhar pela cidade. Os moradores de rua que chegavam ao centro não apenas encontravam abrigo e alimentação, mas também recebiam suporte psicológico, treinamento para o mercado de trabalho e, acima de tudo, esperança. As histórias de transformação começaram a surgir, como flores desabrochando em um terreno antes árido. Em uma manhã ensolarada, Larissa estava no escritório do centro, revisando alguns documentos quando Pedro entrou, com um sorriso que ela já havia aprendido a reconhecer como um sinal de boas notícias. Larissa, você tem um minuto? Perguntou Pedro com a voz carregada de excitação. Claro, Pedro, o que houve? Respondeu Larissa, deixando os papéis de lado. Pedro se aproximou da mesa, segurando uma carta em mãos. Seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho e alegria. Recebemos esta carta hoje. É de uma organização internacional que ouviu falar sobre o nosso trabalho aqui. Eles querem nos apoiar financeiramente para que possamos expandir o centro para outras cidades. Larissa pegou a carta e leu, sentindo seu coração se encher de gratidão e realização. Era a confirmação de que o que eles estavam fazendo era significativo e estava sendo reconhecido além das fronteiras de São Paulo. Pedro, isso é incrível, disse Larissa, mal contendo a emoção. Isso significa que poderemos ajudar ainda mais pessoas, em lugares onde talvez eles nunca tivessem uma chance. Pedro assentiu, o sorriso ainda largo em seu rosto. Eu sabia que estávamos no caminho certo, Larissa. E saber que podemos fazer ainda mais me dá forças para continuar. Tudo isso começou com aquele sanduíche, lembra? Larissa riu, agora lembrando daquele dia com uma perspectiva completamente diferente.
Aquele simples gesto de bondade havia desencadeado uma série de eventos que ela jamais poderia ter previsto. Quem diria que um sanduíche poderia mudar tantas vidas? Disse Larissa sorrindo. Mas na verdade foi você, Pedro, quem decidiu mudar. E agora estamos todos colhendo os frutos dessa decisão. Vanessa entrou na sala naquele momento, captando o fim da conversa. Parece que temos mais motivos para comemorar, disse ela com um sorriso que espelhava a felicidade dos outros dois. Larissa entregou a carta para Vanessa, que rapidamente leu e compartilhou da empolgação. Isso é maravilhoso, exclamou Vanessa. Imaginem quantas vidas poderemos transformar com esse apoio. Enquanto os três continuavam a discutir as novas possibilidades, uma sensação de realização envolveu o ambiente. Larissa sabia que a jornada até ali não havia sido fácil e que ainda havia muito trabalho pela frente, mas também sabia que haviam criado algo especial, algo que impactaria a vida de muitas pessoas por anos a fio. Ao cair da noite, quando o centro estava mais calmo, Larissa se permitiu um momento de reflexão. Ela saiu para o jardim nos fundos do prédio, onde as luzes suaves iluminavam o espaço tranquilo. Sentada em um banco de madeira, ela olhou para o céu estrelado, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Mãe, onde quer que você esteja, espero que esteja em paz, murmurou Larissa para si mesma. Pedro e eu vamos honrar o seu sacrifício. Prometo que o que aconteceu no passado não será em vão. O vento sussurrou suavemente entre as árvores, como se o universo estivesse respondendo ao seu apelo. E ali, naquele momento de quietude, Larissa sentiu que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. A vida havia lhe dado uma missão, e ela estava determinada a cumpri-la com todo o seu coração. E assim, a história de Larissa e Pedro, marcada por dor, descoberta e redenção, tornou-se uma inspiração para muitos. A Casa Nova Esperança floresceu, não apenas como um centro de reabilitação, mas como um símbolo de que, mesmo em meio às adversidades mais profundas, um gesto de bondade pode desencadear uma cadeia de eventos que mudam vidas para sempre.